Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para partilhar a palavra de Deus com você e com a sua família. Ative o sininho, se inscreva no nosso canal da Comunidade Católica Magnífica. Uma promessa de Deus para a sua vida. Acolha o Espírito Santo neste dia, nesta oração que vamos fazer. Em determinados momentos da nossa vida, nos encontramos sem direção. Não sabemos o que fazer e nem como agir. O medo toma conta da nossa vida. Às vezes estamos assim, nesse estado de vida. Principalmente agora, diante de tantas adversidades, de tantas doenças que vêm assolando a humanidade. E principalmente, particularmente, o povo do Brasil. Precisamos de um auxílio, de um auxiliar. E esse auxiliar se chama Espírito Santo. Foi assim também que ficaram os apóstolos. Estavam trancados em uma sala, com medo, sem a assistência daquele que sempre os orientava, que era Jesus. Jesus tinha sido crucificado, morto, tinha sido sepultado, e eles estavam tristes, desolados, com medo dos judeus, com medo das perseguições. Por isso se encontravam numa sala fechada, sem saber o que fazer, sem nenhuma orientação. E é assim muitas vezes que nós estamos. Por isso precisamos do nosso melhor amigo. E o nosso melhor amigo muitas vezes não está do nosso lado. Muitas vezes não está no nosso trabalho. Muitas vezes não está na nossa casa. Nosso melhor amigo, ele é espiritual e não material. É preciso que acreditemos nisso. Se não vejamos hoje, no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos
alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como dizia anteriormente, precisamos buscar nosso melhor amigo, nosso melhor conselheiro, nosso melhor advogado, que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai derramar em nós os seus dons, a sabedoria, o entendimento, a inteligência, o conselho, que é discernir o que é correto. Ele que nos dá o dom de discernir o que é correto, do que fazer corretamente, é o Espírito Santo, seu melhor amigo. O dom da ciência, que é o dom do conhecimento. Se você possui conhecimento, meu irmão e minha irmã, provém do Espírito Santo. É o Espírito Santo que lhe deu a inteligência. É o Espírito Santo que lhe dá o entendimento. O dom da fortaleza, ser forte nos momentos mais difíceis, ser forte com a graça de Deus, suportar o que é mais difícil, o que mais difícil aconteceu na sua vida. A piedade, o temor de Deus. É preciso não ter medo de Deus, mas é preciso ter amor a Deus, respeitar a Deus. Portanto, é preciso que você invoque os dons do Espírito Santo, para que você possa ser bem orientado, bem auxiliado na sua vida. Por que é que hoje, diante de tantas adversidades na nossa saúde, de tantas coisas que estão acontecendo, por que é que nossos dirigentes estão cada um com uma opinião, cada um quer fazer da sua maneira, passando insegurança para a sociedade? E aí nós também absolvemos toda essa insegurança. Justamente por isso, porque eles não invocaram o auxílio do Espírito Santo. Por isso que ficamos assim, atabalhoados, sem direção. Muitas vezes não sabemos o que fazer. Assim como estavam os discípulos, estavam com medo, e o medo vai tomando conta do nosso coração, o medo vai tomando conta da nossa vida, e aí começamos a propagar mais medo para as outras pessoas. Ao invés de invocar, ao invés de chamar o auxílio do Espírito Santo.
E aí, ao invés de sermos caridosos, alegres, pacientes, propagar a paz, a bondade, a mansidão, a fidelidade, a humildade, o autocontrole, fazemos tudo ao contrário. Propagamos o desamor, a tristeza, a impaciência, a maldade, a infidelidade, a falta de modéstia, a falta de temperança. E aí vamos propagando coisas totalmente ao contrário do que vem de Deus. E o que vem de Deus vem do Espírito Santo de Deus. Por isso que hoje estamos assim, com medo, inseguros, porque comparando com aquele episódio com os discípulos, com os apóstolos, nada tem de diferente do que hoje. Deus deixou o Espírito, o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele deixou desde esse dia, quando ele soprou o Espírito Santo nos apóstolos. E nós, na nossa ignorância, não aproveitamos essa oportunidade que Deus nos dá de sermos cheios do Espírito Santo. Continuamos a rejeitar o Santo Espírito de Deus por pura ignorância, muitas vezes. Portanto, eu lhe faço um pedido, eu clamo a você, invoque o seu melhor amigo, o Espírito Santo, para que ele venha transformar a sua vida, tirar todo o medo, tirar toda a insegurança do seu coração, infundir em você o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benevolência, a fidelidade, a modéstia, a humildade, o autocontrole. Que você possa ser um homem e uma mulher têmpera. Ter temperança, equilíbrio na sua vida. É Deus que quer. Hoje, que você conheça melhor seu Santo Espírito. O Espírito Santo é o seu melhor amigo. Deus é mais.